É que você quiser, Mauro. Valendo. Tudo bem? Bom, gente, gostaria de agradecer a presença de todos, né, na nossa reunião do Centro Espírita Herculano Pires. Essa noite a gente vai ter a palestra O Espiritismo ante a Intolerância Religiosa e Política. A palestra vai ser realizada pelo nosso querido Mauro. O Mauro, ele praticamente nasceu dentro do Herculano, né? Na verdade, ele não nasceu dentro do Herculano, ele nasceu dentro do Ismael. E aí depois, né, mudou por Herculano. E ele é uma pessoa de máxima importância lá no nosso centro, uma pessoa mediadora. É, de uma certa maneira, parece muito seu pai, né? Porque uma vez ele é o presidente do conselho, outra não, depois ele é de novo, depois outra não, depois ele é de novo. E o seu Geraldo era assim, ele era presidente, mudava, depois ele voltava a presidente, mudava, voltava a presidente. E é uma pena que ele não possa estar aqui com a gente. Bom, então o Mauro, ele é um grande estudioso da doutrina espírita, tá? Acho que todos vocês aqui conhecem, né? E ele é casado com a Jacira, não podia deixar de falar isso. E aí está com a palavra, Mauro. Eu acho que, na Obrigado. verdade, pensa a apresentação, né, para esse grupo aqui. Mas eu queria muito agradecer por você estar aqui falando para a gente hoje. Muito obrigado, Angélica, pelo carinho. Muito obrigado a todos pela presença. A coisa mais difícil que nós temos é enfrentar as nossas próprias dificuldades. Então, já de antemão, quero compartilhar com vocês que o tema que vamos trazer hoje é um tema para nossa reflexão, em que parto das minhas próprias reflexões. Há um conjunto de questões que temos que avançar, superar, e que estão absolutamente enraizadas na nossa maneira de viver. Então, é dentro desse espírito, desse quadro, não de quem vem trazer aqui um posicionamento de ensino para ninguém, mas o posicionamento de quem busca aprender no dia a dia e compartilhar, como faremos agora, um conjunto de caminhos para a gente poder construir uma vida melhor e uma sociedade melhor. Bom, quero realmente agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estou muito contente com essa série de palestras que estamos realizando aqui no Herculano. O Herculano, o nosso centro, o Centro de Estudos Espírita José Herculano Pires, é um centro plural, em que temos diversas visões compartilhadas, convivendo, alinhavadas por uma chave importantíssima, que é o amor. As pessoas que costumam chegar no nosso centro percebem esse carinho que as pessoas têm entre os participantes e também com aqueles que chegam. E me parece que essas palestras têm, em boa medida, representado essa pluralidade da nossa instituição. E então fico contente da gente poder estar discutindo todas essas ideias. Eu vou colocar aqui no ar as transparências que vão dar um roteiro aí para o nosso trabalho. Tá no ar aí, né? Sim. Tá Bom, sim. Então é o espiritismo ante a intolerância religiosa e política, o que a gente se propôs a falar hoje, discutir aqui com vocês, tá? O que eu quero comentar, antes de tudo, e faço questão de comentar isso nas palestras que faço, é que o nosso centro participa da CEPA,
que é a Associação Espírita Internacional, e cujo principal objetivo é promover e difundir o espiritismo com uma visão kardecista, laica, livre-pensadora, humanista, progressista e pluralista. E a CEPA atua visando a atualização permanente do espiritismo e a integração entre os espíritas. O nosso centro participa também da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, praticamente desde que ela se estruturou na nossa região. O nosso centro participa também ativamente. E nós participamos também do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, que é um centro voltado para a pesquisa do espiritismo, para o desenvolvimento de estudos o mais aprofundado possível, que busquem dar uma contribuição ao conhecimento e ao espiritismo. Tem vários livros publicados pelo CPDOC, entre eles um livro que eu publiquei em 97, Centro Espírita, uma revisão estrutural. Mas tem vários outros livros, os mais recentes são o de Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação e Os Livros dos Espíritos. E apenas como pano de fundo, comentar que quando a gente vai fazer uma análise baseada no espiritismo, a gente tem que buscar no espiritismo o que ele tem de essencial. E uma das coisas que a gente tem feito no âmbito da CEPA, do CPDOC, e mesmo no Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, é tentar compreender um pouco melhor como refletir sobre o conhecimento espírita e sobre não só sobre o seu conteúdo, como também sobre a estrutura do espiritismo. Então, como pano de fundo aqui para o que a gente vai discutir depois, a visão livre, o pensamento livre espírita, que é kardecista, porque tem Kardec como referência, mesmo quando há algum ponto a ser discutido naquilo que Kardec escreveu, ele continua como referência para poder discutir aquele ponto, seguir em frente, buscar novas alternativas e assim por diante. Kardec como referência. Livre produção e expressão de ideias. É o conceito de que não existem ideias fechadas e todos têm o direito de, com a sua própria análise, sua própria razão, apresentar contribuições através de produção escrita, falada, como for. Progressista, porque busca o progresso da sociedade. Progressivo, da sociedade e do ser humano. Progressivo, porque está sempre o próprio espiritismo progredindo, se atualizando. Pluralista, porque busca o diálogo e claramente uma interconexão com as várias áreas do conhecimento, contribuindo dessa forma não só para um gueto, mas sim para o próprio conhecimento do ser humano. E humanista, a ideia de que o centro do pensamento tem que ser o desenvolvimento do próprio ser humano e o respeito pelo ser humano. Bom, essa é uma ideia que deve permear a nossa discussão a partir daqui. Bom, então, comentando sobre a intolerância, eu queria comentar que esse trabalho, embora tenha sido agora atualizado, ele foi inicialmente elaborado quando fui convidado para fazer uma palestra em Santos, durante um conjunto de eventos que houve na cidade de Santos, o Fórum do Livre Pensar, em Santos. Na época, falei apenas sobre a intolerância religiosa. Hoje vou falar sobre religiosa bastante e também um pouquinho sobre a intolerância política. Mas, na verdade, eu considero que não existe tanta caracterização assim da intolerância. Não existem tantas caixinhas diferentes. A intolerância é uma atitude, é uma arrogância, é uma violência que se expressa de várias maneiras, mas tem um caráter bastante
único nas suas mais diversas manifestações. Isso que a gente vai tentar entender um pouco aqui e saber como lidar com isso. Primeiro, uma palavra sobre a própria intolerância, que está no dia a dia, né? Qualquer um de nós hoje identifica a intolerância. Ela está presente nas nossas relações do dia a dia, do trabalho, na sociedade como um todo, e está presente, inclusive, dentro de nossas casas. A intolerância tem sido, ao contrário do que se esperaria do progresso da sociedade, ela tem sido cada vez mais presente em nossas vidas. Isso, portanto, é alguma coisa que tem que chamar a nossa atenção e que tem que ter algum caminho para a gente poder trabalhar. Eu queria comentar sobre a intolerância, que ela é uma atitude caracterizada pela falta de habilidade ou de vontade de reconhecer e respeitar as diferenças. Parece que é uma coisa que a gente já deveria ter a capacidade de fazer. Mas eu queria sempre dizer para vocês que o que está em jogo na intolerância... Queria só um relógio. O que está em jogo na intolerância é reconhecer e respeitar as diferenças. E nós não sabemos, muitas vezes, fazer isso. Quando alguém é intolerante, ele é intolerante de alguma maneira se referindo a algumas formas de atuação. Mas a gente pode caracterizar a intolerância a qualquer ideia de qualquer pessoa. Toda vez que alguém tem alguma intolerância com qualquer ideia, ou com alguma maneira de ser, ou com alguma maneira de agir, com alguma maneira de se comportar, a gente tem a intolerância presente. E, portanto, nós temos hoje várias formas de intolerância. Temos o racismo, que é a intolerância às etnias, né? Nós temos várias etnias, várias origens, e elas estão sempre sendo objeto de muita discriminação, de muita desigualdade e muita intolerância. Tivemos uma palestra brilhante aqui no Herculano, recentemente, da Marina França, que tratou especificamente sobre esse tema, mostrando o que é o racismo estrutural e não só o racismo moral, como muitos querem limitar. É um conjunto de estruturas que criamos na sociedade que permanecem, que mantêm a intolerância racial. O sexismo, que é a intolerância relacionada a diferentes sexos, o antissemitismo, que tem a ver com pessoas estrangeiras, né? Nós vemos até alguns vídeos, de vez em quando, que mostram a intolerância com pessoas que vêm de outros países, porque não havia condições de vida nesses países e chegaram aqui no Brasil, por exemplo. A homofobia, que é a intolerância à opção e que muitas das vezes não é opção, na maioria das vezes não é reconhecida como uma natureza do ser humano e leva à intolerância. O etaísmo, que tem a ver com a idade, a faixa etária, e também as intolerâncias religiosa e política, que nós vamos falar um pouquinho mais. A gente pode entender a intolerância religiosa, antes de tudo, como sendo um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. Em geral, a intolerância religiosa vem bastante atrelada à intolerância política. E nós vamos, inclusive, discutir essa questão.
E o que é a perseguição religiosa? É a ofensa, a discriminação e até mesmo os atos que atentam à vida de um determinado grupo por causa das crenças que esse grupo tem. Nós tivemos essa semana, por coincidência, nós estamos no mês de setembro de 2020, é bom a gente registrar porque parece uma coisa anacrônica. Tivemos essa semana um evento no Rio de Janeiro, perdão, na Bahia, em que houve uma decisão da Justiça, a execução de uma decisão da Justiça de liberar um conjunto de objetos que alguns, há mais de 100 anos, tinham sido presos pela Justiça e que eram depositados em alguns órgãos da Justiça. Em geral, objetos vinculados a religiões como o candomblé e a Umbanda. O que prova que a perseguição religiosa, que ainda existe em boa medida, já foi até respaldada pela Justiça, pelos órgãos de opressão do Estado e da Justiça no Brasil. As liberdades de expressão e de culto, na verdade, são asseguradas pela Declaração Universal de Direitos Humanos, estão expressas na declaração. E aqui no Brasil, nós temos claramente, pela nossa Constituição, um Estado laico. A Constituição brasileira prevê a liberdade de crença religiosa a todos os cidadãos. E uma coisa importante é que o inciso 6 da nossa Constituição, que é nova, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, não poderia ser mais clara a nossa Constituição em defesa da liberdade de consciência. Bom, quando nós temos esse posicionamento, isso leva a algumas consequências. A primeira é que a religião e a crença de um ser humano não devem se constituir barreiras para as relações humanas. E todos devem ser respeitados. Perante a lei, todos são iguais, independentemente da orientação religiosa. A intolerância política, por outro lado, o que é? É a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Eu queria até, nesse momento, propor para todos uma reflexão sobre isso. Qual é a capacidade que cada um de nós tem? Eu vou voltar a essa questão no final, mas acho que é importante a gente ir refletindo sobre isso desde já. Qual é a capacidade que cada um de nós tem para a tolerância política? E, na verdade, o que significaria isso? Será que tolerância política significa a gente ser, digamos, fechar os olhos para o que ocorre? Será que a tolerância política significa uma conivência com o que ocorre? E a intolerância política? Será que ela é aceitável quando busca determinado objetivo que a gente acha que é o melhor para a sociedade? Qual é o limite de cada uma dessas coisas? E como é a nossa atitude em relação a essas coisas? Estamos preparados para uma convivência sem intolerância? E estamos preparados para não ser coniventes como justificativa da nossa tolerância? Então, é uma questão difícil que eu particularmente vivo no dia a dia e que proponho para vocês que a gente reflita também aqui juntos. Tem vários estudos que mostram que a intolerância política está na raiz da sociedade, principalmente sociedades como a brasileira, que estruturaram e criaram mecanismos de manutenção
de uma estrutura social, econômica, racial e política. Então, quando a gente vai analisar aqueles que buscam romper com essa estrutura atrasada, que não permite que todos tenham plena condição de viver nas mesmas, com os mesmos direitos e com as mesmas, com os mesmos alcances. Quando existe alguém buscando lutar contra essas barreiras, uma certa intolerância, muitas vezes pela própria estrutura, mas na mais das vezes através de posicionamentos atrasados e conservadores, faz com que esses movimentos praticamente não tenham sucesso. Muito se fala sobre a discussão entre esquerda e direita. E, atualmente, com essa intolerância explícita que estamos vivendo, a primeira coisa que as pessoas querem saber é se você é de esquerda ou é de direita. Desse ponto de vista, se houver alguma dúvida de alguém aí, eu me considero um cara de esquerda. Mas eu queria propor que essa questão esquerda-direita, embora represente boa parte do que nós vivemos hoje em termos de intolerância, do que buscam as pessoas na sociedade, ela sim representa em boa medida, ela não representa tudo que se refere a questões políticas, econômicas e sociais, né? Então, por exemplo, se nós entendermos que estão para o lado da esquerda os anseios, as utopias voltadas para uma vida igualitária, ou uma vida de solidariedade plena dentro da sociedade, em que todos tenham condição de chegar a ter uma boa condição de vida. Por outro lado, podemos enxergar na direita os anseios e a utopia da liberdade, de uma pessoa poder buscar o que ela realmente deseja, o que ela quer na sua vida. Possivelmente, a gente vai pegar modelos de esquerda, e existem muitos no mundo, que, embora se assentem em alguns valores da esquerda, acabaram atropelando os seres humanos e construindo uma sociedade amarrada, com uma hierarquia pesada, e que não permite que as pessoas realmente se desenvolvam. E, por outro lado, uma coisa que nós conhecemos melhor, porque vivemos isso aqui no Brasil, historicamente, as sociedades construídas com base na direita, o que fazem é criar instrumentos para que algumas pessoas possam crescer explorando o trabalho de outras pessoas e para que aquele conceito de liberdade não seja o conceito pleno, que é uma das bases propostas pela utopia da direita. Ele não é o pleno, ele é apenas para aqueles que já têm na propriedade a sua forma de expressar. E aqueles que não têm essa propriedade não têm condição de atingi-la e têm barreiras para atingi-la. O que eu quero dizer com isso? Que não é para nós uma simplificação esquerda-direita que vai representar o que precisamos buscar para romper com o nosso atraso político e que possa nos ajudar também a não ter a intolerância política. Na base da intolerância existe o fundamentalismo. Então vamos falar agora um pouquinho de fundamentalismo e depois eu vou falar do fundamentalismo religioso e o fundamentalismo político. Como é que a gente pode entender o fundamentalismo? Eu considero que o fundamentalismo é um atraso extremo e está na base dos atrasos sociais, sejam eles de quaisquer natureza. O fundamentalismo, em geral, não está baseado na ciência e na razão.
ele está baseado apenas na vontade de um grupo, muitas vezes com uma estrutura hierárquica, impor as suas ideias para outros grupos, ou pelo menos para aqueles que possam ser, digamos, afetados por essas decisões. Então, a base da intolerância é, sem dúvida, o fundamentalismo. Por exemplo, se a gente for pegar alguns temas do debate político brasileiro, e que vão aparecer em todas as eleições, por exemplo, diferenciando os candidatos, e aparecem também nas discussões entre grupos diversos da sociedade, a gente vai ver que vários desses temas estão baseados em fundamentalismo, em geral, fundamentalismo religioso. Por exemplo, a união homoafetiva igualitária, no sentido de ter os mesmos direitos da união heteroafetiva. Um conjunto de ideias fundamentalistas luta para que esse direito não ocorra na sociedade, né? E, às vezes, mesmo ela já estando consolidada em leis, consolidada em instrumentos políticos e sociais, o fundamentalismo fica bombardeando esses instrumentos e muitas vezes consegue que esses instrumentos sejam balançados. Pesquisas com células-tronco. Isso é uma discussão que já foi mais presente alguns anos atrás e que esteve presente, inclusive, no meio espírita. O CEPEDOC, a CEPA, tiveram oportunidade, alguns anos atrás, de escrever um manifesto super diferenciado em relação ao manifesto das visões religiosas espíritas, que ficaram, digamos, na rabeira dos posicionamentos cristãos, dizendo que o espiritismo estava com a ciência e que nós defendíamos as pesquisas com células-tronco. O direito ao aborto. O direito ao aborto é outro tema tratado de forma fundamentalista, absolutamente. E nós acabamos de ver um exemplo claro disso aí no debate social e no que ocorreu na nossa sociedade nas últimas semanas. Uma menina de 10 anos que estava grávida como fruto de estupro, quer dizer, um caso claríssimo de necessidade de proteção e defesa dessa criança, um conjunto de fundamentalistas muito aguerridos, muito violentos, apoiados por manifestos de fundamentalismos espíritas, inclusive, da Associação Médica Espírita, da Federação Espírita Brasileira, defendendo o absurdo de que aquela menina deveria levar a sua gravidez até o final. É evidentemente um posicionamento fundamentalista, porque não se baseava na razão, não se baseava na lei, não se baseava nem mesmo na solidariedade, porque era óbvio que nós não poderíamos impor a uma criança levar à frente aquela gravidez. Direitos das igrejas e religiões. Acabou de ser discutido agora no Congresso e aprovado no Congresso o direito das igrejas de não pagarem tributos, não pagarem seus tributos anteriores, e isso foi defendido abertamente pelas igrejas lá no Congresso, defendida pelo presidente, que vetou e depois disse: se eu fosse deputado, eu trabalharia o presidente vetou e ele propôs que o próprio Congresso derrubasse o seu veto. É um debate fundamentalista, porque não há nenhum motivo para as organizações religiosas que arrecadam muito serem isentas de toda essa proteção tributária que existe no Brasil. O Estado laico até mereceria ser chamado de santo, porque ele é uma proteção para as pessoas.
Bom, o fundamentalismo a gente pode entender como sendo a estrita aderência a um conjunto específico de doutrinas teológicas, e ele surgiu principalmente em reação à chamada teologia do modernismo, que começou a estar presente na própria teologia católica. Ele teve origem principalmente na metade do século XX, no movimento na comunidade protestante nos Estados Unidos, quando se estabeleceu uma grande controvérsia fundamentalista e modernista. O que propõe o fundamentalismo? Uma forte aderência a um conjunto de credos. E não importa, o credo, por mais infundado que seja, ele é a base para a posição fundamentalista. O fundamentalismo religioso está presente, na verdade, em todas as religiões. Não podemos dizer que uma religião ou outra é fundamentalista, né? Ela é a própria base da maioria das religiões. Na maioria das vezes, os fundamentalistas são os mais conservadores e literais seguidores de uma religião. Então está escrito lá no documento, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja o documento que orienta aquela religião. Está escrito ali, então nós vamos seguir literalmente o que está escrito ali. O que a gente observa, isso que eu queria chamar a atenção da plateia, dos companheiros, é que os fundamentalistas, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, nas várias religiões, estão unidos por uma visão comum de mundo. Então, quando a gente observa quais são as atitudes, quais são as amarras, quais são as imposições da maioria das religiões, a gente vê que o fundamentalismo delas tem um elo bastante claro, né? O que denota uma base do fundamentalismo num conjunto de interesses de poder que é muito próprio das estruturas religiosas. Essa visão de mundo ancora toda a vida na autoridade do sagrado. Então, existe um sagrado, esse sagrado denota algumas crenças e ações necessárias dos seus dos crédulos, e isso tem uma autoridade. Agora, não só essa autoridade, nós temos também uma espécie de ethos compartilhado, e ele se expressa principalmente na afronta ao compasso e na extensão da secularização. A secularização a gente pode entender como sendo um conjunto de movimentos dentro dos estudos religiosos, teológicos, que buscam modernizar esses conceitos e se adaptar a novos progressos da sociedade. O fundamentalismo luta contra a secularização. Vamos falar um minutinho sobre o fundamentalismo cristão, que para nós é mais familiar, porque é esse que nós vivemos aqui no Brasil e que está bastante presente dentro do próprio movimento espírita. O que a gente pode afirmar sobre o fundamentalismo cristão? Que ele é um movimento teológico e social que ocorre em quase toda a totalidade, principalmente dentro do protestantismo, mas não só dentro do protestantismo. O protestantismo tem a sua origem e tem boa parte de sua base fundada no fundamentalismo cristão. Mas tem várias outras, as várias religiões também apresentam, religiões cristãs também apresentam os traços do fundamentalismo. O que é o fundamentalismo cristão? É a doutrina ou prática religiosa que interpreta de modo literal as escrituras sagradas. Eu proporia de forma literal e conveniente para uma estrutura de poder as escrituras sagradas. Ele se baseia na Bíblia como sendo autoritativa. Então, a Bíblia não é apenas um relato, a Bíblia não foi escrita por mãos humanas,
ela tem uma autoridade que deve ser seguida segundo a orientação dos representantes dessa Bíblia. Vamos ver alguns aspectos do fundamentalismo cristão. Primeiro, a Bíblia. A Bíblia é infalível, ela é suficiente para explicar todas as necessidades humanas, ela não erra e ela deve ser tratada de forma literal, da forma que está escrita lá. Jesus Cristo, o nascimento dele foi a partir de um parto de uma mulher virgem, e toda essa relação de Jesus Cristo com a humanidade é porque ele tem vinculação com a divindade, ele é o próprio Deus, né? Criacionismo, o fundamentalismo cristão, muito presente no Brasil, muito presente nos Estados Unidos, no próprio Ocidente, mas, claro, ainda mais presente em outros países que estão baseados numa hierarquia religiosa. O que propõe sobre o criacionismo? O fundamentalismo rejeita teorias como a evolução biológica, mas também as teorias geológicas, físicas, cosmológicas, químicas, arqueológicas. Quando a gente vai estudar, por exemplo, um grupo ainda presente hoje, que são os terraplanistas, existe um grupo que acredita que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, né? Quando vai se estudar quem são essas pessoas, em que elas se baseiam, em geral, elas se baseiam num conjunto de teorias religiosas e, de maneira alguma, se baseiam em estudos da ciência. Fundamentalismo cristão também tem uma visão sobre a salvação. Ela se faz através da crença em Jesus Cristo. E esse é um problema que existe nos fundamentalismos, porque cada um propõe o seu próprio caminho para a salvação e diz, olha, este é o caminho, a verdade e a vida. E o inferno? Bom, para o fundamentalismo religioso, é uma crença literal na sua existência. É até interessante a gente pensar que no mundo moderno tem pessoas que acreditam que existe esse local chamado inferno, que provavelmente está lá no centro da Terra. Demorou para o fundamentalismo aceitar que a Terra era redonda, mas uma boa parte dos fundamentalistas aceitam. Então, o inferno não está embaixo da Terra, ele está dentro da Terra. Teve que haver pelo menos essa adaptação. Mas, repare, essa ideia de crença literal na existência do inferno também se estende a outras coisas. Por exemplo, muitos fundamentalistas acreditam que houve a Arca de Noé, a chamada Arca de Noé, porque está lá descrita em algum texto bíblico. O que é uma coisa absolutamente contrária a qualquer senso de razão. Imaginarmos que os seres que nós conhecemos agora já foram criados daquela forma, estiveram todos dentro de uma arca e se salvaram, sem levar em consideração as várias descobertas hoje da ciência sobre o desenvolvimento biológico dos seres vivos. Então, tudo isso é fundamentalismo. Os fundamentalistas, evidentemente, lutam para que não se ensine nas escolas a teoria da evolução. E lutam para que as suas ideias sejam ensinadas também nas escolas para as crianças. Bom, e o fundamentalismo político? O fundamentalismo político está essencialmente embasado no fundamentalismo religioso. É muito comum vermos essa aliança. E se a gente perceber hoje as intolerâncias que existem crescentes dentro do espectro político, a gente vai ver que boa parte dessas intolerâncias está fundada também no fundamentalismo religioso e na intolerância religiosa.
Mas a gente pode também falar em fundamentalismo social. O fundamentalismo social é aquele que considera que a estrutura social que nós firmamos aqui no Brasil e em outros países, que, por exemplo, aqui no Brasil, permite muito pouca mobilidade social, permite muito pouca capacidade de as pessoas viverem de maneira plena em vários estratos sociais. Esse fundamentalismo que considera que é assim mesmo, que aqueles que venceram são aqueles que merecem, aqueles que estão no topo da estrutura social são aqueles que merecem também ter os seus filhos no topo da estrutura social. Esse fundamentalismo existe e está presente. E existe também o fundamentalismo econômico. Ele está presente não só na visão da maioria das pessoas que consideram que a nossa estrutura de relações econômicas é a única possível, mas muito presente também na mídia, né? Quando a gente vê quando a gente lê a parte de mercado, a parte de economia dos jornais, que em geral é uma parte, digamos, um pouco separada, segregada nos jornais, a gente vê que todos os articulistas, ou quase todos, têm a mesma forma de pensar sobre como trabalhar as questões econômicas de um país, de uma nação. Bom, falando agora um pouquinho sobre espiritismo e religião, para depois falarmos um pouco de espiritismo e política, e depois a gente encerrar propondo, não as soluções, mas, digamos, um conjunto de questões e reflexões. Espiritismo e religião. O Kardec, como já tivemos oportunidade de trazer aqui outras vezes, e vários palestrantes dessa série, e também das séries que estamos acompanhando, promovidas pelo CIMA, na Venezuela, promovidas pelo Centro Espírita Allan Kardec de Santos, muitos já expuseram sobre isso. Aqui eu vou apenas rapidamente comentar que, para Kardec, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E ele define: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Kardec foi muito claro nessa questão. E muitos querem dizer que ele mudou de ideia no final. Isso, desculpem, não é verdade. No famoso texto de Kardec, em 1868, em que ele admite que, em certo sentido, o espiritismo pode ser considerado uma religião, e ele diz: que sentido é esse? O sentido de um laço. Repare que ele não toca em nada nessa questão de religar e com Deus, que muitos buscam ao propor a religião espírita. Ele propõe, no sentido de um laço, o espiritismo pode ser considerado uma religião. Mas, e ele propõe isso naquele mesmo texto, e termina o texto dessa maneira: mas preferimos não chamar espiritismo de religião, porque não se pode dar a mesma denominação para duas coisas diferentes. Então, Kardec nunca mudou de ideia em relação a isso. Embora a gente possa reconhecer em vários escritos de Kardec, vários posicionamentos de Kardec, muita aderência ao pensamento religioso, mas não na ideia de que ele queria que o espiritismo fosse uma religião. Para Kardec, ele não é uma religião, e a gente pode considerar que o espiritismo melhor observado depois que se vulgarizou, veio lançar luz sobre uma multidão de questões que eram insolúveis, segundo Kardec. E ele só conseguiu isso porque ele não tem essa aderência à religião. Bom, então Kardec defende claramente essa questão, o verdadeiro caráter do espiritismo como uma ciência. E ele vai em frente, dizendo: independendo de qualquer forma de culto, não prescrevendo nenhum,
e não se ocupando dos dogmas particulares, o espiritismo não é uma religião especial, visto que não tem sacerdotes e nem templos. Claro que ele não os arrebata a igreja, visto que dela já se separaram moralmente. Mas tem uma frase de Kardec que eu considero assim fantástica e que é importante nesse momento que a gente está discutindo a intolerância. O espiritismo apenas os leva a percorrer 3/4 do caminho para nela entrarem, cabendo a ela fazer o resto. Ele mantém essa distância da religião, mas ele mostra que com a demonstração da imortalidade, a demonstração da reencarnação, com o conjunto de valores que o espiritismo traz para o ser humano, ele cria condições para que a pessoa que já tem uma busca de uma religião, que já queira retornar para a sua religião, tenha ali a base racional, que é o espiritismo, para a sua religião. O espiritismo, portanto, se credencia, na visão kardeciana, como um instrumento importantíssimo social para a união das pessoas e não para a sua sectarização. A religião espírita no Brasil e em vários países do mundo cresceu. E o espiritismo se estruturou como uma religião. Na verdade, aqui no Brasil, ele passou a disputar espaço com outras religiões muito diferentes do que Kardec imaginaria. A religião espírita, quando a gente chega num centro espírita, a religião espírita é totalmente baseada em fundamentalismo. Existe a ideia de verdades absolutas, existe a ideia de que o espiritismo tudo explica, e, portanto, existe ali nos livros espíritas uma explicação para todos os fenômenos sociais. Existe a ideia de que a ciência deve ter apoio, mas a ciência vai chegar naquilo que o espiritismo já chegou. Uma ideia arrogante de que a verdade já está no espiritismo e praticamente não precisaríamos da ciência para descobrir a verdade. Os religiosos espíritas se apegaram e fortaleceram o fundamentalismo cristão. Eles buscam dar, digamos, um conceito de ainda mais veracidade, ainda mais verdade para o fundamentalismo cristão. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão do aborto, a gente pega, por exemplo, a questão das várias organizações, da desorganização social, em que o espiritismo fundamentalista considera que o espiritismo explica as injustiças sociais e não precisamos lutar contra as injustiças sociais, isso mostra que os religiosos espíritas estão dando ainda mais fôlego para o fundamentalismo cristão. Existe um movimento não religioso espírita, que é minoritário, na minha opinião, é ainda muito desarticulado, com as oportunidades recentes que a gente tem tido através dessas lives, de palestras, de reuniões online, tem aparecido muitas pessoas que dizem: puxa, mas era exatamente isso que eu pensava sobre o espiritismo e que não tinham oportunidade de conhecer antes. Mas é sem dúvida um movimento ainda pequeno e desarticulado. Ele produz conhecimento, mas a difusão desse conhecimento é também muito pequena, ela não representa o espiritismo como um todo. E um problema do movimento não religioso: praticamente inexiste diálogo com outros segmentos, principalmente os movimentos sectários dentro do movimento espírita, mas também muito pouco diálogo com outros segmentos da ciência, da filosofia e assim por diante. É um caminho a ser construído ainda. Quando a gente olha o que acontece dentro do movimento espírita, que é dominado pela visão religiosa, a gente vê que o movimento espírita é permeado pela patrulha e pela intolerância. Então, quer um pequeno exemplo
o que aconteceu há poucas semanas atrás com a menina que precisava apenas que um conjunto de pessoas percebesse que era uma menina que tinha sido estuprada e que precisava de amparo e atenção. Nesse momento, o que vimos foram documentos do movimento espírita patrulhando e sendo intolerantes com os pais dessa criança e com essa menina. Falando agora um pouquinho, embora menos, sobre espiritismo e política. Eu vou propor para vocês que o espiritismo oferece base para a política. Por quê? Porque entre os seus elementos há um conjunto de valores morais e éticos que dão plena condição para um debate, uma contribuição e uma atuação política. Porém, o espiritismo não tem vinculação partidária. É sempre muito importante essa colocação, embora claramente cada um de nós possa ter as suas próprias opções e ter, evidentemente, que tomar decisões entre a questão política, no sentido da ciência de fazer o bem da sociedade, e a atuação política através de partidos que exigem algumas decisões, algumas opções que a pessoa faz. Mas o espiritismo, em princípio, não tem vinculação partidária. Na minha opinião, ele incentiva a vida política, ele incentiva a atuação e a análise política. Mas ele não pode, em princípio, se vincular a um ou outro partido, por causa de vários vícios que a organização partidária possui. Tem um trabalho que eu estou desenvolvendo em que trata da reencarnação, em que eu propus um conjunto de elementos morais e sociais que claramente advém da visão espírita reencarnacionista, mas a visão livre, a visão laica, e não aquela visão fundamentalista. Eu não vou discorrer muito sobre cada um desses tópicos, mas só citar cada um deles e dizer que eles fazem um bom colchão, uma boa ideia para a gente tentar propor uma visão menos intolerante e mais presente do espiritismo e dos espíritas na melhoria da sociedade. Uma visão humanista de defesa do ser humano e de valorização do ser humano, um conceito de amor e solidariedade como sendo as bases para todas as relações sociais, né? E aqui entra, inclusive, o conceito de tolerância com os mais diversos segmentos da sociedade. Mas existe a busca de fazer com que a solidariedade seja o verdadeiro instrumento para a organização social. Liberdade, as pessoas serem livres, tanto para pensar, ter liberdade de consciência, como para falar e para agir. Igualdade e equidade, quer dizer, a igualdade necessária para cada um. Respeito, que é reconhecer que todas as pessoas têm as suas próprias características, que há uma diversidade importantíssima na sociedade e que nós temos que respeitar essa diversidade. Justiça, a ideia de que nós temos que ter condições de que todas as pessoas tenham uma vida pautada por uma sociedade justa. Arte e transcendência, a ideia de que nós não podemos ficar amarrados puramente num conjunto de necessidades imperiosas da vida material, mas podemos e devemos buscar, numa transcendência pessoal e coletiva, uma busca de soluções mais realizáveis da nossa sociedade. Família é a ideia de que a família, nas suas mais diversas expressões,
a família tradicional, a família com base homoafetiva, a família com base em ter apenas um pai ou uma mãe. Enfim, as várias expressões da família têm que ser respeitadas e valorizadas. A educação, não só a educação desde a base, mas a educação como instrumento social. O trabalho como oportunidade, como dever das pessoas. E sustentabilidade, a ideia de que nós temos que construir um mundo em que todos possam viver bem. E não só nós, como os próprios elementos que nós temos na natureza. Então, eu quero propor aqui algumas coisas para a gente fazer e, dessa maneira, chegar um pouco mais próximo da finalização do nosso trabalho para a gente poder discutir depois. Eu só poderia começar por essa questão prévia. Nós temos uma disposição para a tolerância, o diálogo e a alteridade? Alteridade nós podemos entender como aquela capacidade de enxergar o lado do outro. Estamos realmente dispostos a isso? Se nós não estamos dispostos a ser tolerantes, a dialogar e a compreender, enxergar, levar em consideração as visões diferentes, não temos nem o que propor aqui, né? É evidente que a nossa reflexão só está voltada para aqueles que têm alguma disposição para isso. Porque não há teoria que vá fazer uma pessoa ser tolerante se ela não estiver disposta a compreender que outros lados, outras visões também devem ser reconhecidas. O Espiritismo, desse ponto de vista, nos traz uma oportunidade. Por quê? Porque ele pode ser uma referência não religiosa, ética, como nós vimos naquela lista de conceitos espíritas, humanista, secular, quer dizer, desvinculada de fundamentalismos, para o diálogo. Então a nossa proposta de tolerância ou de não intolerância não é uma proposta, digamos, não ideológica, é uma proposta ideológica. É a ideia de que há um conjunto de conceitos que merecem dar base para a nossa sociedade e eles é que fundamentam e dão base para uma discussão buscando diálogo, buscando convivência e assim por diante. Se nós abdicarmos desses valores éticos, humanistas e seculares, nós estamos paulatinamente criando um instrumento de intolerância. Então, estamos dispostos a ser tolerantes, mas não só isso. Estamos dispostos a utilizar esses instrumentos para que a sociedade construa algo baseado na tolerância e no convívio. Bom, nós podemos, antes de tudo, reafirmar a liberdade de pensamento, porque a liberdade de pensamento é a base da tolerância. Segundo, buscar a união das pessoas libertárias. Tem as mais diversas formas de união. Por exemplo, a gente pode ter como objetivo unir os democratas, as pessoas que defendem a democracia. Podemos unir aqueles igualitários que buscam que a sociedade dê iguais oportunidades a todos. Podemos unir os que lutam para que a sociedade seja mais justa. Então, libertários são aqueles que buscam a liberdade do ser humano para ser e para crescer. E ela tem várias facetas. E rompimento claro e explícito com setores religiosos e políticos, não todos, aqueles que são sectários, aqueles que são fundamentalistas, aqueles que querem deixar as coisas como estão. Então, o que eu quero propor? Se nós tivermos uma relação com a intolerância
de diálogo, ao limite, nós estaremos fazendo a nossa parte. Se nós quisermos realmente contribuir, nós vamos buscar evitar essa história de vencer e convencer. O nosso papel não é esse. Nosso papel é o diálogo. Mas também o nosso papel é de lutar para que as imposições intolerantes dominem e continuem pautando a sociedade. O que a gente pode propor? Antes de tudo, mais razão. Explicitar claramente as diferenças de abordagem. Por exemplo, no meio espírita, Deus não atua em nossa vida no dia a dia. É importante esclarecer isso. A reencarnação não é pena, não é castigo. Não há fatalidade nem morte. Não há rituais, mesmo. E isso como base, para a gente poder, no mínimo, colocar um mínimo de razão nas nossas conversas. E com respeito à sociedade, antes de tudo, mais uma vez, a razão. Apenas um alerta sobre a razão. Muitas vezes a gente quer apenas impor a nossa razão. Não é isso que eu estou propondo aqui. Estou propondo que a razão seja a base das nossas conversas. Não tem sentido a gente, num diálogo, não buscar compreender o que é que outra pessoa está propondo. E não buscar propor de forma bastante lógica e racional aquilo que estamos querendo para nossas relações. A ideia é pautar nossas teses e ações sempre na solidariedade. Ouvir, compartilhar, estabelecer respeito incondicional e se posicionar, agir. Em resumo, o que eu quero propor é que a fraternidade, o respeito, a clareza, o diálogo sejam a base da nossa atuação. Mas eu quero deixar aqui pelo menos uma pitadinha de intolerância. Quero propor que a gente identifique e não aceite a intolerância e a perseguição. Ser tolerante com a intolerância é uma coisa que apenas faz com que a gente continue fazendo tudo da maneira como é feito. Então, a tolerância como bandeira, a tolerância como forma de atuação, através da fraternidade, do respeito, da clareza, do diálogo, não prescinde da luta contra a intolerância. Ela não pode tomar e continuar no poder, ela não pode se impor sobre outras formas de viver e ela não pode, acima de tudo, continuar fazendo o que faz para uma sociedade injusta. Bom, é isso que eu queria propor aqui, para a gente conversar. E é isso, Angélica. Vou até tirar aqui do compartilhamento de tela, para a gente poder trocar ideias com os colegas. Nossa, Mauro, muito bacana. Gostei demais. Muito obrigada, viu? É muito difícil não ser... Eu sinto isso, pelo menos nesses 2 últimos anos, principalmente, a questão de tolerância, para mim, é quase zero. E realmente a política me fez, não sei se era uma adormecida ou se fez tirar de mim o que eu tenho de pior. Então, assim, eu fico com raiva, eu fico brava, eu fico indignada, enfim, né, eu discuto, eu brigo, infelizmente. E claro, né, com a sua palestra me fez refletir bastante sobre essas questões. Eu vou dar uma lidinha aqui no chat de algumas colocações, tá? E aí você pode fazer a réplica aqui, né? O Salomão diz: tenho facilidade em tolerar o posicionamento político, desde que civilizado, diferente do meu. Mas sou
absolutamente intolerante com atitudes autoritárias, desonestas, misóginas, racistas, fascistas, desumanas de qualquer indivíduo ou governo. Eu acho que é bem o que você falou, a sua proposta de não ser tolerante com todas essas coisas, né? Você quer comentar? Quero sim. Antes de tudo, obrigado, Salomão, pela presença e também pela sua contribuição. Eu, particularmente, com a amizade que temos há tantos anos, reconheço em você um professor de tolerância. E posso dizer aqui com certeza que aprendi muito com você durante todos esses anos de convívio que tivemos. Eu considero, Salomão, que a intolerância a valores atrasados é a base da verdadeira tolerância social. Nós estamos vivendo a necessidade de um progresso social. Estamos buscando a construção de um mundo melhor. Claro que quem não quiser isso também tem a sua opção. Mas se estamos buscando isso, há que se buscar, antes de tudo, a capacidade de conhecer as várias visões, a capacidade de unir esforços com essas visões, mas também a capacidade de identificar e de lutar contra aqueles valores e aquelas ações, principalmente, sejam políticas, sejam de grupos, sejam de autoridades, que lutam exatamente para que a intolerância esteja presente e para que essa movimentação social, ética e social, não ocorra na sociedade. Então, a minha visão é de que nós não podemos ter essa tolerância, porque essa tolerância é uma conivência, e isso nós não estamos autorizados. Obrigado, viu, pela sua presença. O Wilson diz, Mauro, desde a primeira Constituição Republicana, o Brasil é um Estado laico. Na prática, isso não acontece. As perseguições religiosas sempre ocorreram. Por exemplo, 50 anos depois da instalação da República, ou seja, 1939, ainda ocorriam perseguições religiosas e o espiritismo era um dos alvos. Esse foi uma das razões que levaram Deolindo Amorim a comandar a realização do primeiro congresso dos jornalistas espíritas para combater a perseguição que o governo ditatorial de Getúlio Vargas permitia. As práticas e a condição de ser espírita corria sérios perigos. Daí surgiu um movimento de defesa da liberdade a favor da causa espírita. Muito obrigado, Wilson, por trazer detalhes desse movimento fantástico liderado por Deolindo Amorim, o criador do Instituto de Cultura do Brasil, e que mostra que nós já tivemos nas fileiras espíritas muitos defensores da liberdade de crença e das diversas liberdades que nós buscamos ou precisamos buscar na sociedade. Só que, infelizmente, Wilson, boa parte do movimento espírita se acomodou a ser, digamos, um alicerce do cristianismo comandado pela Igreja Católica e hoje, em boa medida, comandado por outras linhas religiosas cristãs. E apenas, vamos chamar assim, naqueles posicionamentos. Foi quase que uma atitude de rebanho que o movimento espírita tomou como que uma maneira de não ter mais dificuldades, não ter mais problemas de aceitação. O espiritismo lutou pela sua aceitação através desse caminho, né? E, sem dúvida, o espiritismo poderia ter sido, se, digamos, se mantivesse apartado de ser uma opção religiosa, ele teria contribuído muito para que as religiões, de uma forma geral, pudessem ter maior respeito na nossa sociedade e a liberdade de crença pudesse ser também mais respeitada. Mas muito obrigado, belíssima lembrança aí da atuação
de Deolindo e do Instituto de Cultura Espírita. O Salomão ainda fez uma observação. O antissemitismo é a aversão aos judeus, não aos estrangeiros, xenofobia. Ah, muito obrigado, Salomão. Você tem toda a razão. O antissemitismo é apenas um tipo de xenofobia, vamos dizer assim. Obrigado, tá certinho. O Arthur te parabenizou, né? Te parabenizou pela lucidez. O Plínio diz: Mauro, boa noite. Você afirma que precisamos aceitar posições contrárias e etc. Isso pode ser feito de forma individual, com reforma íntima, ou só pode haver uma ação como uma ação coletiva? Bom, antes de tudo, Plínio, difícil reflexão pessoal. Eu acho que já temos aí um trabalho fabuloso aí que eu me convido todos os dias, porque somos preconceituosos, somos intolerantes, somos fundamentalistas, temos as nossas próprias verdades. Então, a primeira coisa, sem dúvida, é a gente olhar no espelho diariamente e ver se nós temos mais capacidade do que no dia anterior de ser menos intolerantes, menos fundamentalistas, menos preconceituosos, menos egoístas. Mas eu quero propor que essa luta não é individual. E até tivemos recentemente uma palestra fabulosa do promotor Eduardo Valério, aqui também nessa série do Herculano, está disponível para quem quiser no canal do Herculano, em que o Valério claramente defende que a evolução de maneira alguma pode ser vista como algo individual. Quer dizer, aquela ideia de uma evolução estritamente individual, estritamente da minha alma, vamos chamar assim, para eu me salvar depois, não é a proposta, não é a visão do Espiritismo, né? Pelo contrário, só faz sentido a nossa evolução aqui se estiver engajada, estiver trabalhando por uma evolução social. Então, eu considero que, até pelo aprendizado que isso traz para nós também, a nossa busca, a nossa luta para juntos construirmos uma sociedade melhor, com menos desigualdade, com menos intolerância, com menos fundamentalismo, é sem dúvida um papel importante para nós também. Então, eu considero que os dois lados são fundamentais. Bom, o Aloysio disse: Mauro, você foi perspicaz e tratou o tema com bastante lucidez. Muito bom. Obrigado, Luiz. Pela palestra, o Flávio está falando. Ótimo, Mauro, obrigado pelas reflexões. O Homero está afirmando aqui. O Aloysio: Mauro, você destacou a necessidade do diálogo ao limite, para que possamos vivenciar a tolerância na nossa sociedade em geral. Concordo que o diálogo é um caminho importante e precisamos estar dispostos a ele. Mas não temos o hábito do diálogo, não vivenciamos a prática do diálogo em nossa passagem pela escola e, digamos, chegamos ao centro espírita despreparado para construirmos nosso conhecimento espírita com base no diálogo. O que você acha? Bem, Aloysio, né, que está falando. Aloysio, realmente o diálogo é talvez a mais difícil capacidade que a gente tem que desenvolver na vida. Porque o diálogo, ele como que resume boa parte dos valores do ser humano e que a gente está exatamente na luta para poder aprender na nossa vida. Então, eu considero que o diálogo é um desafio e é um desafio a ser buscado por cada um de nós, né? Exercitando, por exemplo, dentro de nossa própria casa, que dentro de casa já temos nossas diferenças, exercitando do ponto de vista da nossa sociedade. Então, digamos, cadê a turminha que quer realmente buscar algo melhor para a sociedade? Bom, tudo bem. Então, turminha está aqui. Vamos buscar compreender a visão de cada um? É um exercício, é uma prática, é uma necessidade.
que nós temos na sociedade moderna. Por algum motivo, no Brasil é muito comum e é renascente a cada instante a prática da radicalização política. E nós estamos vivendo isso agora, que é um fato. Isso não é novo, isso já aconteceu em outros momentos na história do Brasil. A radicalização é o próprio não diálogo, porque, evidentemente, quando radicalizamos, nós estamos querendo evitar que a análise racional, que o respeito a ideias divergentes esteja presente. Então, o que eu proponho sobre isso? Para mim, e quero propor para todos, que o diálogo é, sim, um instrumento importante, que eu próprio tenho que aprender a dialogar, e que nós todos, socialmente, temos que propor o diálogo. E não apenas, digamos, propor a nossa verdade como sendo melhor do que as verdades dos outros. Bom, continuando aqui, a Paula disse, gostaria de parabenizar o Mauro, cutucou na medida certa. Obrigado, Paula. Beijão. Gostei muito. A Angélica disse, gostei muito da palestra, Angélica Pérez. A Paula Obrigado. escreveu, lembrando que o Centro Herculano Pires sempre tenta trazer COAs. Perdão? É isso? COAs? Você quer falar, Paula? O que está havendo? Acho que a Paula não quer falar, viu? Continua a ler, Angélica. Mauro, pessoalmente, mas aí, o seu, né? Dá para ler? Quer que eu leia? Dá, não, eu leio. Boas reflexões. E eu, nos anos 90, fiz a primeira palestra no Centro sobre Espiritismo e Política. Acredito que era uma semana espírita na nossa região, entre outros centros espíritas. Que bacana, Paula. Gostei de ver. Olha só. Bom, você vai revelar em que ano foi isso? Não precisa ser. 90. Muito pouco tempo. Foi nos anos 80, não foi nos anos 90. Parabéns, Paula. Você já tinha nascido, então, nos anos 80. Muito bem. Já tinha bastante. Obrigado, viu? Bom, Mauro, o Reinaldo fala, Mauro, pessoalmente é um desafio lidar com a indignação que descamba para a ira. Um desafio para a reforma íntima. Sua iluminada palestra é motivadora para esse trabalho interior. Quando desequilibrados, temos dificuldades em contribuir de forma equilibrada com a nossa comunidade. Eu concordo, viu, Reinaldo? 100%. Bom, eu concordo também com o Reinaldo. Que Reinaldo que é? Só tá Reinaldo. Reinaldo, né? Bem, Reinaldo, obrigado pela colocação. Nós temos aqui exatamente que refletir sobre todos esses pontos para ver se a gente consegue, no mínimo, dar as mãos entre nós, né? É isso que eu estou imaginando, dos humanistas, daquelas pessoas que realmente querem alguma coisa boa, alguma coisa melhor. Então, o que eu posso dizer, em complemento e concordando com o que você falou, é que esse é um desejo que a gente pode alimentar entre nós, né? Um conjunto de pessoas humanistas que talvez tenham algumas diferenças em alguns aspectos, que possam dar as mãos para não permitir mais que um conjunto de pessoas mais unidas do que nós, mas que tem um conjunto de valores atrasados e autoritários, continue dominando a nossa sociedade. O Amorim fala, uma observação. Na tela das religiões, você citou apenas as derivadas do judaísmo. Deveria ser mais abrangente. Obrigado, Amorim, por pegar no meu pé. Amigo é isso mesmo, né? Tá certinho, Amorim, eu concordo plenamente, viu? E considero que aquilo que a gente estuda sobre fundamentalismo está presente nas tradições, inclusive não judaicas cristãs, né? Aliás, aconteceu um fato assim vergonhoso para a diplomacia brasileira recentemente.
O Brasil, ao contrário das outras civilizações ocidentais, numa decisão da ONU que estava voltada para a difusão de ideias de defesa dos direitos das mulheres, num secularismo necessário para que a mulher realmente tenha o respeito que merece na sociedade, alguns dos valores do documento estudado na ONU são já presentes no Brasil por causa da lei brasileira que tem aqueles valores. Pois bem, a nossa diplomacia se uniu às mais atrasadas nações fundamentalistas do mundo, incluindo Paquistão, Catar e outras nações, e se distanciou das nações ocidentais que apoiaram esse documento. O Brasil votou contra. Então, repare que eu concordo com você. Obrigado por ter pego no meu pé nessa questão. A sua dama disse: gostei demais da palestra. Parabéns ao marido que, de fato, é o ex-diário que tenho para a tolerância. Ela quis dizer exemplo. Ela gritou para mim ali agora há pouco. Exemplo. Muito obrigado, minha dama. E eu também aprendo com você todos os dias, porque nós precisamos dialogar muito. Precisamos. E isso tem que acontecer em casa e acontecer no nosso dia a dia. Amorim, com relação a posições de instituições espíritas, creio que deve ser discutido melhor, pois muitas posições podem ser baseadas em raciocínio diferente do nosso, mas o tema é importante e foi bem desenvolvido. Eu concordo. No meio espírita nós temos que ter muito mais diálogo. Parece que no meio espírita a gente traduziu essa intolerância que existe na sociedade como um todo, tanto a religiosa como a política também, que, aliás, estão sempre bastante aliadas, né? Em geral, alguns posicionamentos religiosos mais conservadores estão vinculados a posições políticas também conservadoras. E eu creio que existe um espaço muito bom para diálogo que nós ainda não exploramos ao limite. Recentemente, eu tive oportunidade de participar de um podcast. Eu e a Jacira participamos de um podcast em que, entre os entrevistadores, havia pessoas que defendiam a religião espírita de uma maneira avançada, como claramente existe em vários segmentos religiosos, mesmo espíritas, né? E lá naquele diálogo ficou bastante claro que a posição de liberdade, a posição de livre pensamento é exatamente a posição de convívio com as diversas ideias. Não é a ideia de impor alguma coisa, como muitas vezes alguém pode querer. Tem pessoas que acham que a única alternativa a uma ideia imposta é outra ideia imposta. E não é o que nós temos que buscar, não é o que nós propomos na defesa do espiritismo livre. A Cíntia Manfredini disse: Mauro, adorei, parabéns. A Marlene disse: Mauro, Obrigado. Boa noite, gostei muito da palestra. Obrigado. A Nemer disse: obrigado, Mauro. Obrigado, professor Mauro. O Nemer é meu aluno, realmente. Obrigado pela presença, Nemer. Você me fez muito lembrar, eu escrevi aqui, né, que uma palestra do John Astúria, no nosso centro, que ele começou assim: o Livro dos Espíritos é uma verdadeira constituição. Se a gente conseguisse seguir essa constituição, a gente teria mais felicidade, mais liberdade, mais igualdade, mais respeito, mais diálogo, mais um monte de coisas. E sempre me vem essa frase na cabeça. E quando você, em um dos slides que coloca os princípios do Espiritismo, que fala exatamente isso, das leis, né, da igualdade, da equidade, me veio essa frase do João Aspúria e eu concordo 100% com ele. Bom, claro, a gente aprende demais com o querido amigo John, que é uma enciclopédia espírita.
Eu concordo com esse exagero, embora eu possa chamar de exagero, né? Eu concordo com esse exagero do John, porque considero que ali temos uma base para um conjunto de valores que podem orientar a nossa sociedade. Tem a ver um pouquinho com o que comentei ali num certo momento, de que não é possível a gente pensar em enfrentar a intolerância se não houver um conjunto de valores, não para serem impostos, mas para orientar a nossa maneira de atuar e que permita que a gente busque o diálogo vivendo esses valores. E esses valores estão expressos no Livro dos Espíritos. Eu concordo plenamente. Bom, gente, maravilhoso. Acho que foi uma noite muito proveitosa, eu acho que que trouxe para nós sempre o que a gente pensa em relação ao espiritismo, que é sair de uma reunião, de uma palestra, de uma conversa com muitas interrogações, ou pelo menos tentando fazer algo diferente a partir disso. Então, eu queria agradecer a todos pela presença. Não sei se a Camila quer falar mais alguma coisa, mas queria agradecer, Mauro, muito bacana, e lembrar também que a palestra está sendo gravada e depois vai ficar disponível no canal do YouTube do Centro Herculano Pires. Angélica, só um recadinho. Na semana que vem, nós teremos a palestra de Álvaro Spínola, que vai falar sobre espiritualidade e saúde emocional. Então, o Álvaro já foi até presidente do nosso centro e ele está se propondo, então, fazer essa palestra para nós. Ok? Bom, boa noite a todos, então. Boa noite. Bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mauro, o Reinaldo é o Reinaldo Andrade.